palavra de Deus. Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreva. Estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e nunca renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido, também lhe darei uma pedra branca, com um novo nome nela inscrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Eu quero falar nesse texto, nessa análise que o Senhor da igreja faz da sua igreja. Eu dei um título, exatamente fidelidade versus permissividade. Parece que eu vejo aqui exatamente esses 2 extremos. Vejo fidelidade e vejo permissividade. Interessante que Pérgamo era a capital da Ásia Menor. E é muito interessante essa cidade, o valor dessa cidade. No comércio não era tão importante. Éfeso era mais importante, Esmirna era mais importante, mas ela tinha algo extremamente que fazia diferença. Era no campo cultural. Pérgamo tinha muitos teatros. Olha que coisa bonita. Ela tinha uma biblioteca com mais de 200.000 unidades de livros. Então, era uma cidade cultural, extremamente cultural. No campo religioso, o culto ao imperador era obrigatório. E, além da adoração a Zeus, que era um deus grego, era considerado o Deus supremo que regia todo o universo. Além de um deus muito interessante também, o deus da medicina, Esculápio. Era um deus muito considerado, era considerado o deus da cura, e pessoas de muitos lugares viajavam então a Pérgamo em busca de cura. Mas é nesse contexto que nasce uma igreja, a Igreja de Jesus. Uma cidade cultural, uma cidade que não era tão comercial, mas tinha o seu comércio, capital da Ásia Menor, e ali nasce uma igreja, a Igreja de Jesus. E é interessante porque eu vejo aqui 2 quadros. Primeiro, o quadro da fidelidade. Esse quadro vai ser colocado aqui, o quadro da fidelidade. Nesse quadro, o versículo 13 diz assim: sei onde você vive. Aliás, eu gosto dessa expressão, sei. É Deus dizendo, é o Senhor da igreja dizendo para a igreja em Pérgamo: eu sei onde você vive, sei mais do que você imagina. É Deus dizendo assim: eu sei onde você vive aqui, eu conheço essa região, conheço mais do que você. E sei detalhes que você nem imagina, dessa região nossa aqui. Quem viveu aqui há 200 anos atrás, sabe da cultura instalada aqui, imagina isso, né? Sei até como você veio parar aqui nessa região, né? E ele diz: sei onde você vive, onde está o trono de Satanás.
Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. Então, nesse quadro da fidelidade, há aqui o trono de Satanás. Que coisa! Há uma igreja fiel também, há uma igreja fiel. Esse é o primeiro quadro. E há uma testemunha fiel chamada Antipas, era o bispo de Pérgamo. Então esse é o quadro da fidelidade, né? Apesar do trono de Satanás, tem uma igreja fiel. Interessante que trono de Satanás provavelmente trata-se do culto ao imperador, que era um elemento de unidade do império, se cultuava ao imperador, ele era um deusinho. Aliás, deixe-me dizer algo a você, toda vez, registre isso na sua mente, toda vez que a política e a religião se associam, toda vez, e roubam o lugar de Deus, porque geralmente rouba-se o lugar de Deus quando essas duas coisas, esses dois poderes se associam. Deus é rebaixado, até se fala em nome de Deus, mas Deus não é a prateleira de cima. É assim. Toda vez que política e religião se associam, Satanás ganha um trono. Registra isso no seu coração. Toda vez. Satanás ganha um trono. Eu digo, até falam muito de Deus, mas seu nome é apenas usado para se manterem ou chegarem e se manterem no poder. Mas Deus é o que menos importa em tudo isso. Fecho o parêntese. A igreja tem seu lado aqui reconhecidamente fiel. Eu gosto disso, igreja fiel, e não renunciou à sua fé, nem mesmo quando o bispo Antipas foi morto. A igreja se manteve fiel. Aliás, Antipas era, como disse, o bispo da cidade de Pérgamo. Ele foi ordenado por João e, segundo Tertuliano, foi colocado, e pasme isso, dentro de um boi de bronze e levado ao fogo até ficar vermelho. Que coisa horrível. Alguém disse que Antipas foi chamado de fiel testemunho, está aqui no texto. Jesus foi chamado várias vezes no Apocalipse, então, de testemunha fiel. Porque verdadeiramente o momento em que o crente mais se parece com o Senhor da igreja é exatamente na fidelidade. Fidelidade em meio à adversidade. Toda vez que a igreja enfrenta uma adversidade, mas o crente se mantém fiel, nesse momento ele se parece verdadeiramente com Jesus. Mesmo com a morte, a igreja então se manteve fiel. Mas o segundo quadro que vocês vão perceber é o quadro da permissividade. E aqui nós vamos logo perceber que alguns da igreja, diz o texto, versículo 14 e o versículo 15, se corromperam. Houve uma corrupção no seio da igreja. A igreja se corrompe também. Né? A gente pensa que não, mas a igreja se corrompe. E a corrupção da igreja é terrível, irmãos. É triste quando a igreja se corrompe. E aqui foi quanto ao ensino de Balaão. Balaão é um nome bem conhecido na Bíblia. Balaão era um bruxo da Mesopotâmia, um mago. E quando Israel foi passar por Moabe, a gente tem no texto que Balaque contratou um bruxo, o que hoje é comum. Dizem alguns entendidos que nas manhãs, antes dos empresários saírem da Barra da Tijuca, sempre tem um bruxo para aconselhá-lo.
Há muitos bruxos hoje também. E Balaão é um bruxo, convidado exatamente para lançar maldição sobre o povo de Deus. E a história é muito bonita e muito interessante, porque Balaão, ele pede até permissão a Deus, ele sabe que aquele povo é povo de Deus, e ele vai, e Deus permite. E ele lança maldição ao povo de Deus, povo que saiu do Egito rumo a Canaã. E quando ele lança a maldição, o que acontece? A maldição não pega. E Balaque disse assim, mas vamos mudar de posição, quem sabe aqui num monte mais alto, joga a maldição daqui, talvez daqui pegue. E ele disse, olha, eu vou jogar, mas não tem jeito. E joga, mas não pega. E sabe o que Balaão fez? Balaão ficou muito interessado no povo de Deus. Esse povo é um povo que não pega a maldição. E eu acredito nisso, não pega a maldição. Se você acreditar nisso, pode chegar o maior bruxo, não sei se há um bruxo aqui na região, mas se lançar sobre a igreja, essa maldição não pega, nem no pastor, mas não pega em você também, que é membro da igreja. Mas tem uma maldição que pega. E Balaão fez isso, foi lá, não sei se querendo ou não querendo, mas ele disse ao povo de Deus, vocês são demais. Vocês são o povo inamaldiçoável. Eu nunca vi um povo como vocês. Mas sejam mais light, sejam mais tranquilos. Olha, eu passei por Moabe, e Moabe tem umas meninas muito bonitas. E essa maldição pega, irmãos. O povo de Deus caiu. O povo de Deus se envolveu com as meninas moabitas. E caiu. Percebe? Isso é o que o texto nos revela. E é muito interessante porque Balaão viu a grandeza do Deus de Israel e mesmo assim começou a insinuar no meio daquele povo, andando no meio daquele povo e dizendo aos homens, olha, vocês relaxam. E em Pérgamo, esse movimento começou via gnosticismo, que difundia a dicotomia, ensinava que ações pecaminosas do corpo não tinham consequências na alma. Aliás, essa questão de dicotomia é terrível. Eu não gosto muito. O homem é corpo e alma. O homem é um ser inteiro, inteireza. Corpo e alma, e às vezes alguns corpo, alma e espírito. E aí complica mais ainda. Mas eu gosto do homem como um ser integral. Eu sou um ser integral, íntegro. E quando dicotomiza a vida, olha, o que é no corpo não pega na alma. Aliás, isso é extremamente grego, uma filosofia grega, né? Uma filosofia grega e pagã. Gosto de dizer isso, Sócrates morreu dizendo o quê? Ele morreu porque dizia que ia libertar a alma, porque era dicotomista. Vou libertar a minha alma. A minha alma precisa de libertação, então eu vou me suicidar. Suicidou-se dizendo, é para a libertação da minha alma. Porque alma e corpo são coisas diferentes. Mas Deus salva o quê? Deus salva só a alma? Deus salva o homem inteiro. Eu gosto de pensar nisso e a Bíblia diz isso. O homem inteiro. Nós somos seres
Por isso que temos que cuidar do corpo e cuidar bem. Por isso, irmãos, e apegaram também aos ensinos dos nicolaítas, que ensinavam que o crente não precisava ser diferente. É aquela tese, quanto mais ele pecar, maior será a graça. Ou seja, defendiam a frouxidão moral, a tolerância excessiva, ou seja, a permissividade, a relativização do pecado. Percebem? E você percebe isso hoje no seio do mundo evangélico. E a palavra de Deus nos diz que Cristo odeia a obra dos nicolaítas, ele odeia o pecado. O que era odiado em Éfeso era tolerado, permissivo em Pérgamo. Ou seja, a corrupção moral fez um ninho na igreja em Pérgamo. Agora, irmãos, o que a gente pode refletir aqui? Antes de continuar, vamos fazer uma reflexão. Primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que o diabo é um inimigo astuto, e vou dizer, e ponto. Olha, eu vou repetir, o diabo é um inimigo astuto, e ponto. Por que eu digo isso, irmãos? O Senhor da igreja registra aqui um trono de Satanás em Pérgamo. Agora, irmãos, se Deus dissesse que tem um trono de Satanás aqui na região, pastor, o que a gente faria, William? Olha, na região oceânica tem um trono de Satanás. O que vocês acham que a igreja iria fazer? Já que aqui nós estamos conversando, o que vocês acham? Vamos ouvir, o que você acha? Hoje, se ouvisse aqui, olha, tem um trono de Satanás na região oceânica. Iria orar. Seria muitas vigílias de oração, né? Primeiro, a gente queria identificar onde era esse trono. Você pode imaginar, pastor Edson, a discussão no seio evangélico, hein? Imagine, irmãos, os pastores estariam querendo captar de Deus onde era esse trono de Satanás, para levar a sua igreja a destruir aquele trono. Ainda que trono aqui, irmãos, não é coisa física, mas alguém iria inventar que está em algum lugar, em algum monte. Seria uma passeata de crentes aqui dizendo assim, vamos destruir o trono de Satanás. Seria ou não seria? Os púlpitos, o pastor X da igreja Y vai no domingo destronar com algo o trono de Satanás na região oceânica. A igreja tal está numa vigília e vai fazer uma passeata de madrugada. Agora, o que me espanta, irmãos, aliás, a Bíblia diz isso, estejam alertas, é bíblico isso, e vigiem. A Bíblia diz isso. Vigiar e alerta com o diabo. Ele é astuto. A Bíblia diz, o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. É verdade isso. Mas a Bíblia diz também, irmãos, uma coisa que a gente às vezes esquece. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é o quê? Muito maior. Mas parece que a igreja não acredita muito nisso. A igreja não acredita muito. Porque o negócio é derrubar o trono de Satanás. Vocês veem aqui o Senhor da igreja mandando fazer alguma coisa contra o trono de Satanás? Há alguma atitude aqui para a igreja realizar? Alguma ação?
Não. Não. Olha, o diabo mora aí. O problema, irmãos, é ficar tão obcecado com o trono de Satanás que está do lado de fora. Que não está dentro da igreja, está do lado de fora. Deus não está dizendo que o trono está na igreja, não. Está do lado de fora da igreja. O problema é ficar tão obcecado com o trono de Satanás que está do lado de fora e esquecer de olhar o quê? O que está do lado de dentro. Verdade ou não? A igreja está tão preocupada onde é o trono, como derrubar esse trono, dar uma rasteira no trono, mas em compensação a gente não olha para dentro da igreja. Depois a obsessão e a neurose nos leva a ver o diabo em tudo. Imagine enxergar o diabo na biblioteca de Pérgamo, porque certamente alguém nesse tempo diria, naquela biblioteca de Pérgamo tem livros do Egito, tem livros da Grécia, quem sabe o trono não é lá. Na cultura. Eu me lembro, eu participei de um curso, uma vez, aquele curso de Casados para Sempre. Não sei se aqui, há muito tempo já chegou em Niterói. Eu fui o primeiro grupo de pastores que nós fizemos esse curso perto de Marília. E 2 anos depois, aplicando na igreja, nós fomos convidados para participar de um congresso em Tupã, pastor. E um congresso, não sei se a Valéria estava lá nesse tempo na minha casa, mas acho que sim. Lá em Tupã, nós fomos para Tupã, congresso Casados para Sempre. Veio o casal que escreveu esse curso, Casados para Sempre, um casal americano. Na sexta-feira o casal falou, uma palavra muito boa. Quando foi no sábado, o dia todo, palestras. Quando foi à noite, irmãos, à noite, um auditório mais ou menos como este aqui, lotado de pastores e líderes, o líder no Brasil falou assim, olha, hoje Deus vai falar. Não tem pregador, mas está aberto para Deus falar. E escancarou o púlpito. Eu sei que tem alguns casais que carecem, olha, alguns casais que carecem vir aqui dar um testemunho, e até casais que estão em crise, e nós vamos orar com eles. Naquela noite, ninguém foi. Sabe aquele negócio que ninguém vai no púlpito, e só de pastores e líderes? Ninguém foi. Um mal-estar visível, né? Porque não saiu como aquela coisa não programada, desprogramada, mas que não aconteceu. E aí o líder teve que dar o seu testemunho, mas foi uma coisa assim, fria. Domingo pela manhã, encerramento do congresso. Eu acordei, pastor batista tradicional, não é chamado para esses momentos, né? E aí eu estou vendo uma movimentação assim, grupos se reunindo, e aí houve a reunião, a palavra, irmãos, sabe o que aconteceu ontem? Vocês viram a frieza ontem? Eu quero chamar um irmão aqui para dar um testemunho. Aí foi um casal de Goiânia, se não me engano. Aí ele disse assim, irmãos, ontem Deus não estava aqui. Deus não estava aqui. Eu senti isso e vejam a atitude dele. Saí daqui no meio da reunião, me dirigi à portaria e fui para ir embora desse congresso. Porque Deus não estava aqui. Deus foi impedido de entrar aqui. E quando eu cheguei na portaria do hotel,
eu descobri o porquê, eu vi uma cruz na saída de cabeça para baixo. E conversando, descobri que houve um congresso aqui, meio não cristão, e aquela cruz é o resultado daquele congresso. É por isso que o mais forte estava aqui e não permitiu que Deus entrasse na nossa reunião. Aí fizeram uma fila, até eu entrei, passaram, tiveram um negócio que passa na testa, e agora está liberado para Deus entrar, e aí foi uma maravilha. Irmãos, que historinha da carochinha, quando meu Deus é mais forte do que qualquer diabinho da vida. Como é que entra na cabeça? Percebe? E a gente começa a ver o diabo em todos os lugares. Coisa terrível. Esta semana, eu e a Valéria viu, porque eu vi que você comentou, Valéria, o Tony tocando, cantando. E que coisa linda, é um menino que tem dificuldades. E alguns anos atrás alguém disse, esse menino tem um espírito maligno. Que espírito maligno? Um menino que cultua a Deus. Porque a gente vê diabo em tudo. Isso não quer dizer que o diabo não age, ele age astutamente. Mas às vezes onde ele age a gente não percebe. Irmãos, eu percebo isso aqui e vejo que o quanto, irmãos, nós precisamos ter discernimento de Deus. A vivência nos extremos, no seio da igreja, geralmente experimenta caos. Imagina uma igreja que é fiel, uma parte é fiel e a outra é permissiva ou infiel. A vivência dessa igreja é um caos. Imagem comprometida, só citar cenário interno de muitos conflitos, né? Podemos dizer liderança bombardeada, o império do eu cresce, perdas incalculáveis. Olha a igreja de Pérgamo vivendo nos extremos. É por isso que Deus adverte essa igreja. Algumas advertências contundentes do Senhor da igreja. A primeira é arrependimento. Arrependimento é palavra-chave para a gente. Se tem uma palavra-chave na Bíblia, irmãos, é a palavra arrependimento. Portanto, arrependa-se. A palavra usada aqui é metanoia. É mudança de mente. O outro lado da metanoia é a paranoia. É exatamente isso. Porque a paranoia é caracterizada por medo, por suspeita e pela fuga da realidade. Quando a gente foge da realidade, quando a gente não percebe que a gente está fazendo aquilo que não agrada a Deus, quando a gente percebe que estamos no campo da permissividade, a gente não percebe isso, não há arrependimento. Arrependimento é quando a mente tem percepção, e é isso que o texto está dizendo. Alguém escreveu que a paranoia espiritual é uma fuga de Deus e do nosso verdadeiro eu. É a tendência de evitar o custo do discipulado e buscar uma rota de fuga das exigências do Evangelho. Mas o desafio aqui é metanoia. E é contundente, é mudança de mente, capaz de gerar em mim o desejo e a capacidade de mudança. E uma mudança consciente, verdadeira. Eu penso que a igreja, essa palavra é chave. E talvez a gente não esteja tão consciente do arrependimento. Interessante, irmãos,
Outra é correção pela espada. Se não virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Que coisa, irmãos, a espada da minha boca. Aliás, no versículo 12, vai dizer, essas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. A palavra de Deus é uma palavra dura, e eu entendo que a correção pela espada, eu vejo aqui as intervenções de Deus na direção da igreja. Eu até gosto de pensar que existe a volta do Senhor, a parousia, a volta de Jesus. Mas de vez em quando, essa parousia acontece, não na sua totalidade, mas é Deus, é Jesus retornando à sua igreja e agindo no seio da sua igreja, sem que haja muita percepção. É Jesus fazendo algo que é extremamente importante, ajustando a sua igreja. A igreja precisa de ajuste, verdade ou não? E Jesus, de vez em quando, irmão, sem que a gente perceba, eu como pastor há alguns anos, pastor, eu percebi muitas vezes a intervenção de Deus no seio da igreja. E só pode ser de Deus, fazendo alguns ajustes, às vezes tirando uma liderança, às vezes abaixando alguns, levantando outros, mas são os ajustes de Jesus no seio da sua igreja. Antipas morreu pela espada dos romanos, mas quem tem a verdadeira espada é Jesus, que é a sua palavra, a palavra de Deus. É essa espada que fere, mas é a espada que salva e que cura. Essa espada de 2 gumes, eu gosto quando Hebreus capítulo 4, versículo 12 diz, pois a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Essa é a palavra de Deus. Por isso que palavra de Deus, irmãos, na igreja, ela é de suma importância. Você pode ter palestras na igreja, mas a palavra de Deus para a igreja é ela que muitas vezes fere. É possível um sermão aqui, lida a palavra de Deus e exposta a palavra de Deus, ferir alguém. Mas essa é a palavra que cura. Essa é a palavra que salva. Ela ajusta. É por isso que nós precisamos muito da palavra de Deus. Há uma promessa que é ao vencedor. Ao vencedor darei do maná escondido. Aqueles que permanecem fiéis vão receber o maná escondido. Diz o texto que ele vai alimentar vocês. Vocês não vão comer na mão de ninguém. A igreja não precisa comer na mão de ninguém. Eu sempre digo isso. A igreja, irmãos, se nós entendermos, é maior do que qualquer partido político. É maior do que qualquer político. É por isso que um político chegar aqui, gosto disso, fazia isso, o pastor Marcos, não vai ter aqui lugar no púlpito, sentar no banco. E o máximo que pode fazer é ajoelha aí para a gente orar por você. Fica de joelho. Ser bem recebido? Será. Mas a igreja, irmãos, ela é de pessoas, é formada de filhos de Deus, como cantamos aqui. De vencedores. Então, a igreja não vai comer na mão de ninguém. Eu vou dar o pão que nunca perece. Essa é a promessa de Jesus para a sua igreja. É por isso que vale a pena ser fiel. Vale a pena a fidelidade. Também lhe darei uma pedra branca, com um novo nome nela inscrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Versículo 17. Há muitas interpretações aqui. Mas naquele tempo, irmãos, no julgamento de alguém, quando o jurado levantava a pedra branca
Uma pedra branca levantada pelo jurado significava libertação, liberdade da culpa, ou sem culpa. Isso era um negócio maravilhoso. Significava livre da culpa. A igreja, você é livre da culpa. Nós cantamos aqui, é perdoado. Você é perdoado. Não quer dizer que você é perfeito, você é perdoado. Jesus me livrou da culpa, do poder do pecado e da condenação eterna pelo poder do seu sangue no Calvário. É isso que a igreja acredita. Naquele dia, irmãos, eu serei parecido com Jesus e ganharei um novo nome. E eu termino dizendo, de que adianta ganhar o mundo inteiro e não receber a pedrinha branca? Percebe? De que adianta você ganhar o mundo inteiro e no final não receber a pedrinha branca, livre da culpa, pelo sangue que eu verti no Calvário? Quero orar por você e com você nesta noite. Vamos orar? Eu convido você a ser fiel a Deus. Não vale, irmãos, uma vida permissiva. O que vale é ser fiel ao Senhor. Fidelidade agrada a Deus. Se há alguma coisa que o diabo teme, é fidelidade do crente. E ele sabe quando você é fiel. Vamos orar, vamos falar com Deus. Nosso Deus, que bom, Senhor, que o Senhor da igreja reconhece os que são seus. Que bom que o Senhor da igreja sabe onde nós vivemos. Que bom que o Senhor da igreja é aquele que, ó Deus, nos convida ao arrependimento. E através da sua palavra nos ajusta a uma vida de fidelidade. Ó Deus, ajusta a nossa vida, Senhor. Essa palavra que é viva e eficaz, nós queremos que ela tenha o poder até de nos machucar. Mas se ela nos machuca, é porque ela tem poder para nos curar e nos salvar. Salva-nos, Senhor, cura-nos e seremos curados, conforme o profeta disse no Velho Testamento. Cura-nos e seremos curados. Cura a tua igreja, cura nossas vidas, em nome de Jesus. Amém.